bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a última parada da Cassie McQuiston. Então, primeiramente, vamos parar para analisar essa capa. Essa capa é uma das mais bonitas que eu já vi, sério. Tanto detalhe, tanto pra gente imaginar os personagens, né, e tem tudo a ver com a história. E sim, essa é a mesma autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul, tá? Então, vamos começar com a história. Ela tem 23 anos e ela tem uma visão meio cética do mundo, porque a vida dela sempre foi uma eterna investigação. O tio dela misteriosamente desapareceu e a mãe dela, né, procurando o irmão, ficou assim anos, a vida inteira da August procurando, e era investigar, era arrombar coisa, né, era ligar pra polícia incomodando. Então ela não conhece outra vida que essa. E ela acaba se mudando pra Nova York. E ela acaba querendo fugir, né, daquilo lá. Então ela acaba achando um apartamento pra dividir com pessoas muito engraçadas. Aqui também, então eu vou falar assim, ó. Ela acha um apartamento no Brooklyn com Nico, um barman com talentos paranormais, que ele se diz vidente. Mila, uma artista com grandes conhecimentos científicos. Wes, um tatuador de hábitos noturnos. E Noodler, um poodle bagunceiro. E Nico e Mila são um casal, tá? E aí eles acabam convivendo e ela acaba saindo da zona de conforto dela, porque viver com pessoas é você interagir, você conversar. Acaba conhecendo também o Isaías, que é uma drag queen que tá meio que se relacionando com Wes ali. Mas enfim. Então a vida dela é um cotidiano normal, ela vai pra faculdade, trabalhando na Billy, que é tipo uma lanchonete, que a especialidade deles é panqueca. E aí um dia ela acaba derramando café na roupa, então ela pensou, vou ir de metrô pra faculdade. Daí ela entra lá e ela vê Jane, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a August, essa aqui é a Jane, tá? Então bem assim do estilo jaqueta de couro, cabelo curto, super linda. E a August tem assim, ó, eu diria um print. Tipo, ela se apaixona muito de cara. Ela fica, meu Deus, que mulher linda. E ainda a Jane vê que ela tá, né, com tudo bagunçado. Um cachecol pra ela. Então meio que começa a história aí. Daí a August só consegue ficar pensando na menina lá do metrô. E aí eles se chamam a menina do metrô, a menina da panqueca lá. E do café. E aí começa um romancezinho. Só que aí tem aquela coisa que a Jane sempre tá no metrô no mesmo horário e sempre com a mesma roupa. Ela sempre varia um pouco, mas ela sempre tá com a mesma roupa. Então, aí eles começam a conversar e tal. E aí vem a grande revelação que diz que a Jane, ela tá presa lá e que ela não lembra como é que ela chegou lá, ela não lembra de nada do passado dela. Então a August começa a querer ajudar ela, né? Então começa a levar café, bolinho, tudo que é comida, tudo que é cheiro, pra a Jane ver se consegue identificar alguma coisa. Então, conforme elas vão indo, ela começa a lembrar, tipo, eu morava em tal lugar, minha mãe fazia isso, começou a lembrar das coisas. E aí, chega num certo momento que elas começam a se beijar, porque cada vez que elas se beijam, a Jenny lembra de alguma outra ficante que pode lembrar do passado dela. Então elas estão indo assim. Só que assim, eu achei o começo do livro muito enrolado. Foi a August esquecendo que ela tinha faculdade, emprego, ela esqueceu tudo simplesmente para ajudar a Jane, e é uma coisa que eu acho que ficou meio possessiva ali, né? Porque ela ficou o tempo inteiro, não, eu preciso ajudar. Tipo, obviamente ela precisava ajudar, mas ela não podia esquecer da vida dela. E ela também pediu pros amigos, né, do apartamento, todo mundo começou a ajudar, todo mundo conheceu a Jane. E a August foi o ponto inicial, porque a Jane não... meio que tava ficando tudo meio nebuloso da vida dela. E ninguém conseguia enxergar a Jane sem a August tiver apresentado. Então, né, temos aí uma ligação entre elas. E aí, em um certo ponto, assim, a August começa a se apaixonar por ela, só que ela fica pensando, não, eu tenho que ajudar ela, não tem nada a ver, eu tô sozinha aqui pensando nisso. Só que a Jenny também gosta dela e elas acabam ficando, e elas estão, né, no metrô e tal, e a Jenny não pode ficar, mas elas meio que tem uma parte que o trem sai, tipo, às 3, 4 horas da manhã, e aí a Jenny, com o poder dela da linha, que eu já vou explicar isso,
acaba parando o metrô e as duas né, transam e tal, daí voltam, ela começa um relacionamento ali. E aí elas começam a aproveitar a vida delas até que tem uma notícia. Que em setembro, se eu não me engano, ia parar a linha para concerto. E aí corria um grande risco da Jane, né, ficar lá presa, ninguém lembrar dela mais, ou ela se esquecer tudo que ela aprendeu, tudo que ela lembrou. Então eles meio que foi uma correria com o tempo. Então começou a criar teorias. E a mais aceita é que aconteceu algum evento que fez uma carga muito grande de energia fazer com que a Jenny ficasse presa naquele metrô, né, naquela linha. E é só, tipo, na parte do metrô, entendeu? Não é bem naquele metrô, enfim. Aí elas começam a investigar e tal, e aí eles criaram um plano. Que eles iam meio que eletrocutar ela de novo pra ver se ela voltava pros anos 70, né? Ou ela ficava aqui. Tinha essas duas opções. Então eles. Cara, foi muito engraçado essa parte que eles foram atrás de um cara que era ex da Mila, que conseguiu, que tinha uma rede elétrica lá perto, sabe? E aí a Jane precisava ficar naquele fio de alta voltagem, naquela linha, sabe, que tem, esperando, né? E acaba que eles fazem isso, só que ela não vai. E aí vem a August dá um clique nela e ela pensa, você começou a enxergar por minha causa. Então ela foi lá e beija, mesmo que ela foi meio que eletrocutada, né? Ela beija a Jane e a Jane desaparece. A August, né, juntaram ela do chão, ajudaram ela e ela ficou muito passando mal, assim, né, porque tudo que ela fazia ela lembrava a Jane. E tanto que essa festa também ajudou para um show beneficente pro Billy, porque o Billy ia fechar. E todo mundo gostava daquela cafeteria, então meio que fizeram um show para arrecadar dinheiro. Faltou um pouco do dinheiro, mas daí a avó da August tinha deixado um dinheiro para ela e acabou que ela doou esse dinheiro para Billy e eles conseguiram, né, ficar lá. Então quando eles estavam comemorando, a porta abre e surge a Jane. E ela disse que passou muito tempo, que ela meio que deu um piscar assim, ela apareceu lá de novo, né? E que só tinha se passado uns 6 meses, então a August ficou muito feliz. Então pegou ela, começou a apresentar um monte de lugar, começou a apresentar a casa, que as duas iam morar naquele. Meu, pensa, tinha 2 casais, né? Então mais 4 pessoas, mais o Wes, mais o Poodle. Pensa a galera que tava lá. Então elas começaram a aproveitar tudo isso. E aí a August, ela percebe que ela quer ser detetive, porque ela sempre foi boa nisso, ela sempre conseguiu investigar as coisas, principalmente por causa da mãe dela, né, que querendo ou não ela ficou atrás do tio. E também temos uma revelação do tio, que a Jane e o tio dela se conheciam na década de 70 e que ele era gay, por isso que ele fugiu de casa, porque os pais não aceitavam ele. E aí eles foram, né, pra Nova York. E aí a Jane acha que ele morreu numa boate porque pegou fogo e achou que ela tava lá, mas na verdade ele não tava lá. Ele foi pra uma outra cidade, conheceu um cara lá, ele tava vivendo e ele acabou morrendo, mais com 30 e poucos anos, acabou morrendo num acidente de carro. E aí foi um bom também pra mãe dela parar pra fazer outra coisa da vida, entendeu? E aí meio que deu um fim nisso e eles conheceram, tanto que tem aqui um canivete com peixe, que foi do tio dela que deixou, né, pra ela. E aí a Jane reconheceu o canivete e daí veio tudo aquilo, quem sabe, essa ligação que tinha e tal, né? E aí no final, a August acaba encontrando a família da Jane, que é uma coisa que ela se arrepende porque era pra ela, como era mais velha, era pra ela cuidar da lanchonete da família, né, que tinha de comida chinesa, porém ela nunca quis aquilo. E ela acaba fugindo e aí ela se arrepende muito, porque ela queria ver os pais dela, queria conversar com eles, dizendo que ela se arrependia muito. E aí o final da história é a August achando os pais dela e as irmãs e eles embarcando de ônibus, se eu não me engano, pra encontrar eles. E acaba a história assim. Então a gente não sabe se ela vai chegar lá e vai falar assim, eu sou uma neta, eu sou neta da Jane, ou vai contar tudo o rolê que deu, entendeu? Não apareceu. E aí vamos aos prós e contras desse livro, tá? Eu dei 4 estrelas pra ele, porém, quem sabe, dê 3,5. Por quê? Eu gostei da história, eu achei muito interessante. Eu gostei da representatividade que teve esse livro. Os contras. Eu não gostei que no começo da história foi muito enrolado, tipo, muito mesmo. Podia ter resumido muito aquilo ali. E aí no final
ela ter colocado a parte onde chega a família da Jane e eles conversam sobre aquilo, o que aconteceu, o que a família achava dela voltando e tudo mais. E eu li também um comentário de uma pessoa que eu não lembro, na tag literária, né, que é desse livro, que eu li que também seria interessante se a Jane não tivesse voltado pra ficar com a August. Teria sido triste? Teria. Mas quem sabe era aquilo de a August ter superado o primeiro amor, que ela foi o primeiro amor, e aí ela vivendo a vida dela, superando a Jane, né? E conhecendo a vida e vivendo mais. Porque a Jane sempre foi de viver mais, então a August também poderia viver mais, entendeu? E a Jane aparecendo mais tarde, já velha, na Billy, e dizendo que estava casada, já, tipo, se conhecendo, entendeu? Tipo, ela com os netos e a August já superada, entendeu? Eu acho que isso também teria sido um final muito bom, né? Ter reduzido aquela parte e mostrado a Jane lá naquela época dela, no ano 70, voltando pra família e vivendo tudo aquilo, né? De felicidade e tal, mesmo que mudasse a linha do tempo. E a August com, quem sabe, uma nova namorada ou vivendo a vida dela feliz, sendo detetive e tal. Então, eu acho que seria interessante ela ter colocado esse tipo de coisa, porque eu sou uma pessoa que gosta de saber o final. E agora eu tô imaginando, tipo, ela foi lá e falou pros pais que era uma neta da Jane e tal. Ou ela falou pros pais o que realmente aconteceu e eles iam acreditar nisso. Então, né, vai achar que é uma pegadinha. Tinha muito other eggs aqui que sempre faziam show, sempre faziam tudo. E a August começou a viver uma vida muito melhor do que ela vivia antes, porque ela não saía. Então, com um apartamento ali novo, ela conseguiu sair com a galera, se divertir. Então, era isso que eu tenho pra falar desse livro. Eu... Pausa pra falar dessa arte, né, porque provavelmente se eu sabe aquelas trends que tem, tipo, livro mais bonito e tal, com certeza esse aqui, essa capa vai entrar num deles. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, né? E até a próxima.